A cultura alimentar brasileira é formada pela herança de 3 povos: portugueses, índios e africanos. Mas essa base tem passado por muitas mudanças, reflexos das transformações que vêm acontecendo no mundo, principalmente a partir da Revolução Industrial. Entre os fenômenos mais recentes que impactaram nossa dieta estão a urbanização e a globalização. O fato é que nossa alimentação hoje é bem diferente das refeições dos nossos antepassados. Alimentos industrializados, ultraprocessados invadiram nossas mesas, enquanto produtos regionais e com tradição cultural vêm perdendo espaço. Mudanças nos hábitos alimentares. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossas convidadas são a antropóloga Maria Eunice Maciel, especializada em antropologia da alimentação, e a médica e empresária do ramo de alimentação, Juliana Henrique. O programa de hoje faz parte da série Você Tem Fome de Quê? Tema da 22ª Semana Científica da FMPFASE. Muito bem-vindas, obrigada pela participação. Eunice, vamos falar um pouquinho sobre o papel da alimentação para a humanidade? Bom, vai muito além do valor nutritivo, né? Exatamente, eu acho que a gente tem que separar. Uma coisa é nutrição e outra coisa é alimentação. Eu diria que a nutrição é aquilo que nos faz reproduzir a nossa existência. E a alimentação entra um outro componente que é a comida. Nós não só nos alimentamos, o que nós comemos é comida. Quando a gente fala em comida, nós estamos falando na alimentação culturalizada. Tem uma frase do pensador Claude Fischler, francês, que diz que nós somos o homem onívoro, que se nutre de vegetais, de animais e, sobretudo, de muito imaginário. Ou seja, quando nós comemos, nós ingerimos também sonhos, expectativas, identidades, muito mais do que apenas nutrientes. Ou seja, nós não apenas reproduzimos a nossa existência biológica, mas nós introduzimos a nossa vida social. É um patrimônio cultural. Sem dúvida nenhuma que a nossa alimentação faz parte do patrimônio cultural de uma determinada sociedade. Vamos fazer uma linha do tempo aí, os fatos mais marcantes, desde lá 300 mil anos atrás, os fatos mais marcantes nessa nossa relação com a comida, a descoberta do fogo, por exemplo, e outros fatos. Vamos falar um pouquinho dos principais fatos marcantes. Não, a gente pode dizer que o fogo, obviamente, teve uma importância muito grande, a domesticação de animais, a agricultura, e tanto a domesticação de animais como a agricultura já é num período neolítico, já bem mais recente e tudo mais, mas eu diria que se a gente fosse pensar as nossas diferenças em relação aos outros animais, porque nós o somos também, né? Aos outros animais, é que nós damos significado àquilo que comemos. Por exemplo, se pega um coelhinho, ele vai comer uma cenoura ou uma alface. Nós não, nós comemos uma salada de alface. Mesmo que seja um coitado que não possa comer sal, nem azeite, nem nada, pelo menos vai lavar a alface, colocar num prato, vai comer numa mesa ou num chão ou onde for, mas aquela alface adquire um significado, nós transformamos como uma salada de alface. Tem uma arqueóloga chamada Catherine Perlès, está naquele texto no livro História da Alimentação, que já foi traduzido para o português, do Montanari e do Flandrin, que ela fala dos caçadores, o homem mais a humanidade nos seus primórdios, né? E diz que uma das coisas importantes é que para nós temos o fato culinário. Né? O fato culinário é que nós transformamos aquele alimento em comida. Nós incorporamos receitas, nós incorporamos outros elementos para modificar o gosto, para acentuar determinado tipo de gosto. Então, enquanto, por exemplo, nós temos a sociedade das formigas ou das abelhas que também processam um determinado alimento, mas isso nelas está no DNA. Não existe nada na nossa genética, nós brasileiros, digamos assim, não existe nada no ar do Brasil que diga que a gente tem que gostar de arroz e feijão. É puramente cultural isso.
Então, eu prefiro pensar nessas diferenças de porque isso aí explica a nossa relação com a comida. Agora quiserem, são marcos importantes, particularmente a agricultura, particularmente a domesticação de animais, particularmente o fogo que faz com que a nossa comida possa ser cozida, porque nós não necessitamos só de que ela seja cozida, né? Mas nós fazemos o cozido, o frito e por aí vai. Lévi-Strauss tem um fantástico artigo dele, já muito antigo, da década de 60, que é o Triângulo Culinário, em que ele diz o seguinte: determinado alimento, determinado item alimentar, né, cru, se nós colocarmos ele sob a ótica cultural, se a cultura interfere nele, ele vai virar um cozido. Cozido aí ia-se frito, assado, mas ele vira alguma coisa transformada como um cozido. Se deixado à natureza, ele vira podre. Tá? Esse triângulo culinário, ele pensa, é um exercício de pensamento sobre a humanização, a nossa humanização, de como é que nós nos tornamos a humanidade, o Homo sapiens sapiens. E principalmente sobre a diferença entre natureza e cultura. Embora a gente possa pensar em vários momentos da história, mas eu diria que o importante mesmo é a gente pensar o que nos diferencia. E essa diferença está que nós atribuímos significado àquilo que nós comemos. Uhum. Inclusive porque a gente faz escolhas alimentares, nós não comemos tudo que está na natureza. Uhum. Vamos dar um salto aí para a Revolução Industrial, que impactou fortemente os nossos hábitos alimentares, introduzindo alimentos processados, ultraprocessados, com aditivos químicos. Vamos falar um pouquinho do impacto da industrialização? Só queria acrescentar que em todos esses fatos marcantes que a gente teve durante como o plantio, por exemplo, o domínio da agricultura e hoje, por exemplo, uma das coisas que nos traz problemas novos é a disseminação, por exemplo, do plantio do trigo e a quantidade de glúten que é ingerido em farinhas e diferentes tipos de alimentos, que é uma quantidade brutal e que tem aumentado enormemente. E com isso, estamos descobrindo novos problemas. Inclusive com o aumento do diagnóstico de doença celíaca. E, além disso, agora, com a modificação dos nossos hábitos para alimentos mais ultraprocessados, são alimentos que ficam numa prateleira de supermercado super acessível, barato e que pode ficar ali durante 6 meses, 1 ano, 2 anos. O acúmulo dessas substâncias no nosso corpo que tem agravado uma série de problemas. Além de alguns tipos de conservantes naturais, por exemplo, o sal é um conservante natural. Pode ser extraído direto da natureza e utilizado, mas o aumento do consumo de sal, por exemplo, é um problema. Assim como a quantidade de gordura é um problema, e aí vão trazendo doenças como obesidade, que é considerada uma epidemia, entre outros problemas que agora a gente está descobrindo e que a medicina vai ter que correr atrás para poder não deixar tanta gente doente, para que a gente consiga pelo menos melhorar um pouquinho disso. Conhecimento a gente tem, agora os hábitos é que tem que ser mudados pouco a pouco, e isso é um problema. Difícil, né? Já entramos aí um pouco, então, nas consequências dessas mudanças nos hábitos alimentares, né? Mudanças que foram impactadas pela Revolução Industrial, né, pela industrialização, mas também pela urbanização, né? O Brasil, que lá na década de 1950 era um país rural, hoje é 84% urbano, né? E isso também em outros locais do mundo. Isso mudou o estilo de vida das pessoas em relação à alimentação, né? Sim, eu acho que quando a gente fala sobre transformação, a gente tem que falar justamente sobre estilo de vida, modo de vida, maneiras de viver. Porque não adianta dizer assim, não, eu vou viver como a minha avó vivia, me alimentar como a minha avó se alimentava. Não dá mais. Não dá mais. Em primeiro lugar, porque eu não tenho lugar nem na minha casa, nem no apartamento para botar um fogão a lenha. Não dá para ir no quintal pegar também. Também não dá para ir no quintal.
Mas eu acho que há formas né, da gente pensar o que fazer, como fazer, aonde se abastecer. Eu acho que uma das coisas que a gente, quando fala em alimentação, tem que ter em mente é a questão do meio ambiente, em primeiro lugar, e a questão de mercado, eu diria que também em primeiro lugar, as duas estão ali. Ou seja, nós somos sujeitos que estamos sujeitos a um mercado que quer o lucro. Então, eles nos colocam, até a publicidade, para comprar um monte de coisas que não seriam adequadas para nós. E a outra coisa é o meio ambiente que está sendo impactado, exatamente o que tu colocaste. Mas o estilo de vida das pessoas não necessariamente precisa ser um estilo de vida como o que nós estamos vendo na atualidade. Tá? Aí eu digo assim, vamos ter cuidado também com essa afirmação, porque numa sociedade desigual como a nossa, com várias classes sociais, com uma distribuição de renda tão diversa, obviamente que tem estilos de vida e modos de viver muito diferentes. Então, por exemplo, peguemos uma mulher, uma dona de casa, mãe, que trabalha, sei lá onde, mas uma operária que trabalha longe. Tá? Ela leva quase 2 horas para ir, quase 2 horas para voltar do trabalho. Então, se está pedindo para ela para chegar em casa e ainda fazer uma comida que tem que ser dentro das normas do saudável, por exemplo, suco de laranja feito na hora. Tá? Ou, digamos, outra coisa assim, em vez de usar cubinhos de caldo de carne, use, que fazem mal, seu próprio. Faça o seu próprio. Só que ela passou, de repente, 8 horas trabalhando, mais 2 horas... de transporte. Está muito cansado e sempre cai na mulher. Vamos deixar claro que, embora a gente fale que tem que ser dividido, tudo compartilhado, vamos ver que isso aí é uma expectativa para o futuro. Claro que se fez muito avanço, mas vamos convir que sempre cai, especialmente que ela é vista como a responsável pela comida da casa. Perfeito. Tá? Mesmo que não seja ela que coma, Mesmo que não seja. mesmo que não seja, mas ela é vista, é dela que vão cobrar. É a culpada. É a culpada. Se os filhos não estão comendo bem, É a mãe que está comprando porcaria, porque está isso aqui. Então, vamos deixar que também tem uma questão de gênero, tem uma questão de classe. Então, a gente diz assim, o brasileiro está comendo mal, bem, mas qual é esse brasileiro? Eu não sei se o pessoal, por exemplo, do meio rural está comendo tão mal assim, porque é o pessoal produtor. Mas o pessoal da cidade, o nosso pessoal, acho que realmente tem problemas sérios. E acho que algumas coisas, como por exemplo a compra direta do pequeno proprietário, que não usa muito, ou às vezes nem usa nada de agrotóxicos, porque o nosso problema grande tem sido o uso de agrotóxicos. Tá? Inclusive tem uma pesquisa que saiu essa semana no Globo, que foi feita pelo Greenpeace, que apontou agrotóxicos na merenda escolar. Né? Sem dúvida, está em todo lugar. Está em todo lugar, mas o que seria interessante agora lógico, num país tão desigual como o nosso, a grande questão é a educação. Então, se essas pessoas recebem, quando eu digo educação, não é somente a escola, mas ela tem que ter uma noção melhor das escolhas que ela pode fazer, como ela vai escolher, aonde ela vai pegar a informação, e daí ela vai tentar buscar o que é melhor para a sua família. Mas assim, tem mães ali que mesmo elas até querem fazer melhores escolhas, mas elas não sabem nem por onde começar. O acesso à informação, ela não sabe aonde ela vai buscar uma informação de qualidade. Então, ainda é muito pobre nesse sentido. E assim, alguns meios de comunicação também fazem uma divulgação que não é benéfica, não traz benefício, alguma publicação somente para vender, ou publicação paga, de repente, por uma indústria específica. Isso não acrescenta e ainda pode confundir a mãe, que é sempre, na maioria das vezes, ainda é a maior responsável, inclusive pela alimentação dos filhos. Então,
essas crianças vão crescer e elas poderiam crescer um pouco melhor se a gente conseguisse fazer essa mãe ter acesso à informação de qualidade. Nesse caso da pesquisa, a merenda era na escola. Sim, sim. Mas exato. E vai mas ter na casa da gente não tem. É muito difícil até. Hoje, a busca pelo orgânico, ela é muito maior do que há um tempo atrás. Mas ainda assim, o acesso é acessível para as camadas complicado. mais populares. Né? E hoje é mais caro. O que era para ser, por exemplo, uma mercadoria um pouco mais barata, porque era assim antigamente, né? O agricultor, o pequeno agricultor que fizesse uma venda direta, ele talvez não tivesse o tomate mais bonito, a cenoura mais bonita, mas ali era a renda que trocava direto com o cliente, numa plantação que ele não tem acesso a um volume de agrotóxico e de químico, porque é caro isso. Então ele plantava no quintal da casa dele, do sítio, enfim, e fazia a venda na cidade mais próxima, no centro mais próximo. E aquele material tinha um valor ali de mercado local. Hoje, o alimento é o mesmo, foi plantado num pequeno sítio, mas ele chega mais caro, principalmente nos grandes centros. Eu acho um pouco de contrassenso, mas assim, ainda tem, lógico, tem perdas, pragas, insetos, que vão o cultivo está mais uma distante parte do consumo, né? Sim, com certeza. Mas tudo isso é possível melhorar. Mas a consciência ainda ela está um pouco limitada ainda, está muito sujeita a modismos. Isso não ajuda. Pegando o gancho da Juliana, nós vemos o modismo alimentar de uma forma muito intensa. Então tem qual a semente do ano, que está na moda. Então um ano é a chia, outra é a linhaça, outra é aquilo. Todas podem ser boas, não é essa a questão. Todas são todas maravilhosas. Mas é que é vendido como uma panaceia. Se tu comer isso todos os dias, tu vai ser sempre saudável, não vai ter doença, não vai ter aquilo. E magra. E magra. Principalmente isso, magra. Então, é vendido como panaceia. Assim como as questões que vilanizam determinado tipo de coisa. O açúcar é que faz mal, a gordura é que faz mal, o sal é que faz mal. Bem, mas isso vai depender da quantidade e do papel que ele vai ter na sua dieta. Se de repente for uma dieta à base de doce, com açúcar refinado, óbvio que vai dar problema. Se for um doce eventual, dificilmente vai dar problema. O desequilíbrio, né? O desequilíbrio, a desproporção entre um alimento de baixa qualidade e um de qualidade nutricional, que eu digo, o consumo exagerado de um lado e a falta de vitaminas do outro, dos alimentos sem uma qualidade nutricional melhor. Esse desequilíbrio que é um problema. E uma das coisas que é interessante, que, pegando também o gancho da Juliana, tem uma estética. Então, por exemplo, o tomate, se ele está um pouquinho feioso, não quero. Não vou comprar porque ele está estragado. Não presta. Não presta. Existe na França todo um movimento que é para a comida feia. A liberação da comida feia. Inclusive porque a comida feia é a comida que não levou muito agrotóxico. Por exemplo, se tem uma alface, tem lagarta na alface, a gente sabe que a alface não levou agrotóxico. Também, de repente, tem gente por aí que vai fazer criação de lagarta para pôr nas alfaces, vai jogar na alface só para vender. Porque a ótica toda é um lucro demasiado. Quando eu digo que a ótica é um lucro insano, eu vi há pouco tempo no supermercado vendendo o aipim orgânico. Aipim é a mandioca que não é a mandioca brava, é a mandioca mansa, o aipim. Só que o aipim, ele é nativo nosso, ele nasce em qualquer lugar. Ele não precisa botar agrotóxico nenhum no aipim. Então o aipim orgânico está vendendo o quê? Mas qual é o produtor que vai pôr agrotóxico no aipim? Não precisa. O aipim é absolutamente adequado à nossa natureza, ele é nativo daqui e é um alimento com grande valor nutricional, diga-se de passagem, tá? Mas aipim orgânico significa para venda. É a utilização
do termo saudável para outros fins, né? A gente vai falar mais um pouquinho disso daqui a pouquinho. Nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre mudanças nos hábitos alimentares. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre mudanças nos hábitos alimentares. Nossas convidadas são a antropóloga Maria Eunice Maciel, especializada em antropologia da alimentação, e a médica e empresária do ramo de alimentação, Juliana Henrique. A gente terminou o bloco anterior falando sobre essa apropriação do termo saudável, né, pela indústria, pela publicidade, né? Quando a gente começou na empresa a tentar levar a ideia da fabricação de produtos totalmente sem conservantes, a ideia era mostrar que a vida pode ser um pouco mais saudável, que a dieta pode ser um pouco mais nutritiva de maneira prática. Então, teria que ser prático, teríamos que inventar um jeito de fazer isso chegar nas mãos do consumidor, só que sem conservantes. Toda a elaboração foi em cima disso. Depois que a empresa se consolidou, nós contratamos uma empresa, por exemplo, de marketing, para fazer a elaboração de novos rótulos e fazer uma reformulação. Nessa reformulação, por exemplo, vieram me perguntar se algum dos sucos teria glúten. Glúten? Não. Suco somente de frutas e vegetais, não tem como. E lactose? Não tem nem como ter lactose. E foram uma série de perguntas desse jeito. Eu falei, mas olha, não faz nem sentido um suco de abacaxi escrever que não tem glúten, que não tem... Mas foi o que aconteceu e foi o que me perguntaram. E, lógico, era uma consultoria, e nessa consultoria falaram, olha, é importante colocar isso, porque senão o consumidor não vai saber. Mas essa ideia desse marketing me incomoda um pouco, sabe? E a mesma coisa o nome Detox. O nome Detox, durante a criação da empresa, no nosso entendimento, seria alimentos sem conservantes, alimentos puros, o mais próximo da natureza possível, com alta qualidade de quantidade de nutrientes. E quando a gente viu o que aconteceu de fato, foi que a partir do momento que começou-se a utilizar a palavra detox, veio uma enxurrada de marketing em cima para emagrecimento. Nós apenas queríamos que os alimentos, que alimentos mais nutritivos e sem conservantes chegassem às prateleiras, pelo menos em casas, lojas de produtos naturais. Que ainda assim é um problema, porque numa loja de produtos naturais, o que a gente tem visto é que 90% dos produtos não são naturais, né? Lógico, tem as suas exceções e tal. Mas tem o rótulo de saudável, né, Maria Eunice? Tem, massificação dessas ideias. E aí o rótulo de saudável vende. O rótulo de saudável vende, exatamente como a Juliana disse. Colocou que é saudável, está vendido. Então, de repente, vem aquela questão assim, o salgadinho que é feito no forno, ao invés de ser frito. E mais aí vai um monte de coisas. De repente, alguma coisa que as pessoas também não se dão trabalho, ou às vezes até não compreendem, as questões da composição. Sim. Isso aí é uma coisa importante. Às vezes parece uma língua estrangeira, né? Parece uma língua estrangeira e às vezes vem com uma letrinha tão pequenininha que precisa uma grande lupa para poder O próprio entender. açúcar tem muitos nomes, né? Tem muitos nomes, tem muitos nomes. E os conservantes que a gente diz, na verdade, existe uma classificação entre conservantes, que na verdade são os conservadores, acidulantes, corantes. Então, e assim vai, é uma classificação enorme que eu posso colocar no produto, por exemplo, que aquele alimento não tem conservantes, mas ele tem N acidulantes que também servem para conservar, mas eles recebem outro nome. Ele está de acordo com a legislação para a rotulagem da Anvisa e tal,
mas ele pode colocar sem conservadores. Mas tem uma quantidade de corantes e acidulantes absurda. Quer dizer, fica difícil realmente. Eu entendo o consumidor que não se aprofundou nesse assunto, claro que fica difícil. E aí o marketing se aproveita, a indústria acho que se aproveita um pouco dessa, digamos, ignorância, né? No sentido de a pessoa não saber mesmo e acreditar, né? Não sei se talvez seja uma ingenuidade. Eu acho que a gente vai caminhar para melhorar, para entender um pouco dessa jogada, fazer escolhas melhores. Mas ainda tá longe. Maria Eunice, vamos continuar nessa questão das mudanças. A nossa alimentação contemporânea é marcada, como a gente já disse, pela falta de tempo, né, escassez de tempo. Tanto para o preparo, né, no exemplo que você deu, quanto para o né, consumo. da operária, quanto para o consumo. Isso gerou uma série de mudanças, inclusive no ritual da alimentação, que passou a ser individualizado ou no máximo com a televisão, né? Eu diria assim, se a televisão ainda está no coletivo da família, ainda já é uma coisa. O que aconteceu, que acontece muito, que a gente percebeu nos últimos anos, e não só no século XXI, é uma coisa que já vem desde o século XX, que há mudanças sérias em relação a comer na rua e a comer dentro de casa. Inclusive no jantar. O jantar deixa de ser aquele jantar em que reúne família, para ser um jantar ou que esquenta no micro-ondas o que sobrou do almoço, se é que teve almoço em casa, ou então faz um lanche. E esse lanche também é problemático. É pão refinado, com farinha refinada, com geleia, ou com manteiga, ou com, conforme a classe social, ou com presunto ou queijo. Aí também vai depender da classe social. Os embutidos e tudo mais. E a outra coisa é que... não vou dizer das crianças menores, enquanto a criança ainda é pequena, ainda a mãe, especialmente a mãe, mas os pais ainda estão mais atentos. Mas no momento que começa a entrar na adolescência, que ele tem mais independência, começa a haver uma coisa que é, especialmente na classe média, o seu quarto com o seu videogame, o seu computador, a sua televisão, a sua individualidade. Então, quando a gurizada chega da escola, abre a geladeira, pega o pão, faz o que quiser, às vezes é um suco, mas às vezes é um refrigerante. Os pais não têm mais o controle do que eles estão comendo, porque eles vão para o seu quarto comer. Isso aí faz com que laços familiares também se afrouxem. Tá? O conhecimento da família, de seus membros, se ele inclusive está com a televisão no quarto, ele vai ver a televisão no quarto. Às vezes comendo sanduíche de mortadela, até seria nos Estados Unidos como de manteiga de amendoim, uma grossa camada de manteiga de amendoim. Faz parte da cultura. Faz parte da cultura. Tá? Então, esse hábito que está sendo cada vez mais forte aqui no Brasil, e eu diria numa classe média, tá? Que é a classe onde os dois pais trabalham, pode ser profissões diferentes e tudo mais, mas tem horários diferentes de chegada, e horários diferentes de chegada de casa dos filhos. Então, não apenas afrouxa os laços familiares, e eu diria que a alimentação tem um aspecto que é a comensalidade, ou seja, comer junto. No momento que tu senta e tu estás comendo junto com alguém, tu estás compartilhando. E não estás compartilhando apenas aquela comida, aquele nutriente, aquela coisa, mas está compartilhando ideias, está compartilhando conhecimento, inclusive sobre a alimentação. Conhecimento, inclusive, sobre a alimentação. Tu está compartilhando um monte de coisa. Está compartilhando a tua vida também. A vida também. A mãe está educando, o pai e a mãe estão educando os filhos ali também. Inclusive, se tem várias gerações, ou tem amigos, tem tudo, há um compartilhamento que é uma sociabilização que as pessoas fazem. Tá? No momento que essa sociabilidade, até dentro da família, ela deixa de existir ou ela se torna muito tênue, isso aí faz com que os laços familiares e os laços sociais se tornem muito tênues e se perde toda a relação humana que se poderia ter. Veja, começou com a refeição em família. Quando você perde esse laço da reunião da família diariamente em casa,
geram outros problemas ainda, que vão para a sensação de não fazer parte. Depois, quando você é adolescente, e isso é particularmente um pouco mais difícil, porque você quer fazer parte de um grupo. Se você é um pouco diferente, você pode ser rechaçado. A questão da autoafirmação é mais complicada. E esses laços começam aí. Se você sente que você tem um porto seguro, uma família unida, que conversa na mesma língua, que tem esses momentos, mais para frente é possível evitar transtornos de depressão, desse adolescente ficar isolado no próprio quarto, porque ele gosta de estar com a família, porque ele sabe que ali ele tem um apoio. E aí começam, na verdade, diversos distúrbios, depois na fase adulta, de ansiedade, e aí toda aquela refeição que era saudável no sentido de estar em família, compartilhando aqueles momentos. Socialmente saudável, né? Socialmente saudável, ele começa a ficar piorado e traz uma série de problemas depois na vida adulta, inclusive a obesidade. Que outras mudanças você identificou nesse teu trabalho, nessas tuas pesquisas? Não, uma das mudanças é essa, mas é isso que eu tentei dizer no início, mas o tema é muito amplo, né? Uhum. Por exemplo, as classes sociais que ascenderam recentemente, elas tratam de consumir determinados itens alimentares que antes consumiam mais raramente porque eram mais caros. Quer ver? Laticínios, tipo os iogurtes, os potinhos de queijinho suíço, aqueles monte de coisa que viam na televisão e que, de repente, puderam comprar. Refrigerante. É uma coisa que cresceu bastante. E cresce em determinada classe social que antes não podia comprar. Tá? Ou podia comprar, mas não com na quantidade que podia. Que é o que está na propaganda. Que é o que está na propaganda. Tem status, né? Tem status, e isso não quer dizer que isso seja... vamos ver que essa classe não está comendo bem, as outras também não estão comendo bem. Tá? Mas eu diria que cada segmento da sociedade, inclusive se está no meio rural, se está no meio urbano, que tipo de meio rural, inclusive, que está, qual a classe social que pertence, vai ter características diferentes. De uma maneira geral, no mundo inteiro, se discute toda essa questão de meio ambiente, a capacidade que se tem para prover a quantidade de gente que a humanidade sem possui nesse impactar momento. A biodiversidade de diversas formas. Exatamente. Né? Uma das questões é a FAO que me disse que as pessoas podem comer insetos. Inclusive, já tem uma empresa em Minas Gerais, se eu não me engano, a Multi-Insect, que já está produzindo insetos. Mas eu só que pergunto o seguinte, num mundo desigual como esse, quem é que vai continuar comendo o filé e quem é que vai comer o gafanhoto? A gente sempre tem que colocar dentro de uma perspectiva que tem uma desigualdade por aí. Muitos especialistas apontam que a produção de alimentos é suficiente, ela só não tem uma distribuição exatamente. Igual. Isso aí é absolutamente correto. Tá? A grande parte dos especialistas, os mais sérios, dizem assim, nós temos tecnologia, nós podemos dar alimentação para toda a humanidade, o problema todo está na desigualdade de distribuição, de acesso a E a gente tem aí, segundo a FAO, 840 milhões de pessoas passando fome no planeta. É muito grande. O que não seria necessário, porque é produzido o suficiente. Aí entram outros fatores que interferem nessa distribuição, né? Commodities, juros, mercado, a Bolsa de Chicago, a Bolsa de não sei aonde, tudo isso aí vai interferir. Então aí é um problema sério mesmo. Quer dizer, não dá para a gente pensar só no que está no prato. Nós temos que pensar que o que está no prato está dentro de todo um circuito. E esse circuito aí sem a gente entender isso, a gente não vai muito para frente em relação a isso. Agora, as transformações estão muito grandes. Eu diria que, em termos de globalização, diria até que o impacto no Brasil não foi tão forte quanto nos países europeus e nos Estados Unidos, que recebem muito mais alimentos vindo de fora. Sim. Nós produzimos muita coisa, né? A gente chega numa feira, na França, por exemplo, e tem figo que veio de Israel. Israel não, eu me lembrei que o figo era do Líbano, se eu não me engano, e
E outra coisa também que veio de Israel, não sei o que veio do Brasil. E aqui nós produzimos muita coisa. Sim, nós sim, somos um o Brasil país é muito agrícola, rico, sim. agrícola também, né? Então, isso aí faz uma certa diferença. Acho que a globalização poderia ter... Eu não gosto muito do termo globalização, porque parece assim que é uma homogeneização em termos alimentares. Não é. As pessoas continuam tendo seus hábitos alimentares de base, por exemplo, o nosso é o feijão arroz, que é a estrutura, né? Mas agrega mais coisas. Elas poderiam ter agregado algumas coisas que são importantes, mas não se agrega aquilo que o mercado está para ir para vender. O problema da informação também. Eu trabalho em um hospital público, então eu identifico assim, na prática diária, algumas variações. Então, alguns anos atrás, era possível comer um alimento um pouquinho diferente como prêmio, ou nos finais de semana, por exemplo, um refrigerante. No aniversário da criança, por exemplo, se tivesse refrigerante, era um prêmio e era um sinal de que aquela família estava bem economicamente, digamos assim, numa classe média. Mas ainda tem uma ideia naquelas famílias de que se eu conseguir comprar um iogurte na minha casa, eu cheguei naquele nível que eu queria e que eu não tinha 10 anos atrás, 10, 15, enfim. Então é motivo de orgulho. É a mãe que compra para os filhos. Entre outras coisas, o refrigerante. Na melhor das intenções, super feliz, mas que está aumentando os índices de obesidade, principalmente nas classes sociais menos favorecidas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o empobrecimento da nossa dieta daqui a pouquinho. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre mudanças nos hábitos alimentares. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre mudanças nos hábitos alimentares. Nossas convidadas são a antropóloga Maria Eunice Maciel, especializada em antropologia da alimentação, e a médica e empresária do ramo de alimentação, Juliana Henrique. Nessas mudanças que a gente está falando aí, houve também uma flexibilização do horário, né, de alimentação. Antes, né, tinha certinho o horário do café, do almoço, do jantar. Hoje em dia não tem mais isso, né? Tem entrado muitos lanchinhos, né? A comida rápida, né? O fast food, né? Tem crescido. Certamente, todos os lanchinhos, especialmente as bolachinhas recheadas. A comida transportável, né? A comida transportável. Mas só que a fruta também é transportável. Não sei por que não pensam em fruta, que é uma coisa que não tem problema nenhum. Uma vez uma nutricionista aqui disse, a banana não precisa nem lavar, né? Nem lavar, é ótimo. Aliás, foi um dos grandes argumentos da amamentação, porque é muito mais fácil amamentar do que ter que lidar com mamadeiras. Isso aí na década de 50, para ele imagina. Mas uma das coisas que interessa também, que seria bom assinalar, é que todas essas guloseimas, digamos, são tidas pelo pessoal que faz o discurso do saudável como isso aí é um monte de porcaria. Eu fico sempre com medo de classificar uma coisa de porcaria. Ou da generalização. Da generalização e de classificar uma comida como porcaria, ainda mais uma comida que a criança vai ter prazer em comer. Então ela come um bolo de chocolate e alguém vai dizer, não, isso aí está comendo uma porcaria. Opa, vamos ter cuidado com essa criança que vai associar porcaria com prazer. Tá? Então acho que é um problema a gente tratar dessa forma. Outra coisa é que nós temos um certo pendor, a vida intrauterina já nos predispõe a um pouco do açúcar. Tá? O que acontece? Quando nós nascemos, nós já temos um pouco dessa predisposição. Mas no Brasil há um exagero no uso do açúcar. O açúcar era uma especiaria. Na Europa, o açúcar era uma coisa fantástica.
E cara. Caríssima, só a aristocracia comia alguma coisa com açúcar. Os doces tradicionais todos, árabes, do Mediterrâneo, são com mel, porque o açúcar era muito caro. Tem um belíssimo trabalho sobre açúcar do Sidney Mintz, um antropólogo da alimentação recentemente falecido, que é uma maravilha, está traduzido para o português. Como também, se me permite, também tem um parênteses, saiu em português um livro fantástico, que é Sociologia da Obesidade, de Jean-Pierre Poulin. Tem a impressão que a Fiocruz aqui traduziu e publicou, e passou meio desapercebido. E é outra coisa fantástica. Vamos fechar o parênteses, então. Mas essa do açúcar, como nós éramos produtores de açúcar, ainda o somos, e tínhamos açúcar em abundância, Sim. os doces, tanto os doces portugueses quanto os nossos, e mais ainda os nossos, levam uma abundância de açúcar, uma quantidade de açúcar, que algumas pessoas que vêm de fora, estrangeiros que vêm ao nosso país, se sentem até meio nauseados com determinados tipos de doce que a gente apresenta. Eu já passei por, digamos assim, vexames de servir um doce como se fosse uma coisa maravilhosa e a pessoa levar, depois da primeira colherada, se sentir meio travada. Por quê? Porque é uma quantidade de açúcar que é enjoativa. Tive essa experiência com o brigadeiro. Brigadeiro, olha, muito especial, nosso, olha, fiz com muito carinho para você. A pessoa não gostou. Não gostou. Claro, inclusive os brigadeiros brasileiros que são vendidos no exterior, eles sempre sofrem uma adaptaçãozinha, porque não chega tão doce. Não chega tão doce. Muito doce. Nós comemos... A gente já tem um paladar viciado por esse contexto histórico, né? E nós temos uma coisa, como nós tínhamos muito açúcar, usávamos muito açúcar, existem mães que fazem mamadeiras e colocam açúcar na mamadeira, o que é um absurdo. Crescia assim. E nós, sim, crescemos todos assim. E ainda com achocolatado. Açúcar e achocolatado na mamadeira. Aliás, tudo que nós compramos tem açúcar, a não ser que diga sem açúcar, vai olhar lá, e a maior dificuldade de comprar as coisas que não têm açúcar. Por exemplo, os sucos de caixinha. Já são problemáticos, muitos deles. Tem mais açúcar que suco da fruta, né? É suco da fruta. E a fruta já tem frutose. Então, se começar a dar, desde criança, o suco da fruta natural, ou procurar as coisas que não tenham açúcar, não vai criar esse hábito do açúcar tão forte quanto nós temos na nossa sociedade. Você me falou no intervalo que você fez uma pesquisa sobre leite condensado. Conta um pouquinho, sim, que é interessante. Ela ainda não terminou. Nós estamos fazendo algumas comparações, tanto de receitas quanto de produtos. Então, eu comprei leite condensado em 3 países, todos eles da mesma marca. Brasil, Portugal e França. Certamente que Brasil ganha em termos de doçura. Quer dizer, a quantidade de açúcar, ele é muito o mesmo mais produto, leite condensado, na mesma marca. Tá? Uma das receitas que eu peguei foi ilha flutuante, que tem na França. São aqueles que a gente faz uma calda e depois a clara em neve vai sendo cozida na calda. Também chamam de ovos nevados, tudo isso. Puxa, uma delícia. É uma delícia, é uma delícia. Fiz essa comparação, por exemplo, a ilha flutuante, que é Ile Flottant, na França, leva muito menos açúcar do que na nossa. Então, aí uma série de outras coisas das receitas que a gente pode ver, a quantidade de açúcar que vai levando. Os nossos doces em calda, então, calda, quase que quase o melado. Quase um melado com as frutinhas dentro. Tá? Então, para mudar, eu digo assim, a nossa geração, a geração de vocês são mais moços, a geração das crianças que ainda estão se formando agora, já estão meio comprometidas. Mas as próximas, a gente pode interferir. Eu acho que uma das coisas também é a indústria alimentar, porque, como eu dizia, de repente tu está muito cansado para fazer o suco natural, mas tu quer ter certeza de comprar algo
seja que seja de boa verdadeiro. qualidade. Verdadeiro. Sem disfarçar a quantidade de açúcar com outros nomes, enfim, ou nomes Que não é o padrão atual, Que né? não é o padrão No padrão atual, além de muitos aditivos químicos, tem muito açúcar, muito sal, muita gordura. É isso? Muita gordura, tem. Nos ultraprocessados. E muita gordura trans. Muita gordura trans também. Sim, isso leva a uma consequência muito clara. Por exemplo, a quantidade de açúcar na nossa dieta, não é à toa que os índices, além da obesidade, de diabetes depois no adulto, cresce de forma absurda. E começamos a nos aproximar de índices dos Estados Unidos. Sim, a gente tem 57% de sobrepeso, de pessoas sobrepeso e acima do obesos, peso, exatamente. enquanto nos Estados Unidos é 65%. Que é um absurdo. E isso para nós é um problema, porque nós vivemos com a falta e a abundância. Tá? Embora alguns milhões tenham ascendido, nós ainda temos alguns bolsões de miséria no Brasil. E temos a questão também do que se alimentam as pessoas de classes populares que não têm acesso a uma série de coisas. Uma aluna minha fez um trabalho sobre um grupo de mulheres que ela estava atendendo, era um trabalho de conclusão de curso do curso de nutrição, e entre elas, tinha todo o problema da dieta, que tipo de dieta dá, e entre elas estava uma varredora de rua, a pessoa que varria as ruas. Aí ela olhava e dizia assim, mas doutora, eu não posso fazer isso, eu preciso comer, eu tenho que usar força, eu gasto muita energia, eu preciso de comida que dê sustância. Então a famosa sustância, que é uma categoria brasileira, não existe em outro lugar. A sustância, o que é? É sustentar. Então feijão, arroz, angu, especialmente o angu, a comida que dá sustância, é o angu, que é a panaceia, dizendo assim, a farinha de milho com água, que pode sustentar bastante, ou seja, enche o estômago. A saciedade, o que a gente vê no consultório saciedade por mais tempo. Não necessariamente com qualidade. Não nem necessariamente com nutrientes. Não, mas sacia. Inclusive, a gente tem esse fenômeno da obesidade e da carência de vitaminas e nutrientes. Essas duas coisas. Sim. Numa mesma pessoa. Numa mesma pessoa. E isso aí também pode ser diabética, né? Sim, e ser sim. magra, não tem? E veja, é um problema basicamente de informação. Porque mesmo a pessoa que não tem acesso, que tem não tem tantos recursos, ela pode se alimentar bem. Se ela souber o que é realmente bom, né? Se ela fizer boas escolhas. Por exemplo, o que pouca gente sabe, tudo bem, a sardinha. A sardinha é uma ótima fonte de proteína. Então, assim, lógico, não estou falando dos enlatados, né? O peixe mesmo. Mas é possível, a gente tem em grande quantidade, inclusive em níveis sociais menos favorecidos, a sardinha, ela permeia, ela está nesse ambiente. Mas poucos são, inclusive, os profissionais de saúde que conversam para saber exatamente no dia a dia daquela família o que é possível encaixar. O diálogo, ele tem que... A comunicação, né, é uma troca. E se você não sabe qual é o ambiente que aquela pessoa está inserida, você não consegue modificar. Muitas vezes nessas listas do que é saudável, só é colocado o alimento que não é acessível, né? Enquanto essa alternativa mais acessível não está ali, né? Exatamente. E lógico, eu ainda recebo algumas informações no consultório, por exemplo, mas eu tenho uma dieta saudável. É a hora que eu pergunto, mas o que você come? Não são todos alimentos leves. Me explique, o que seria um alimento leve? Normalmente são arroz integral, são fibras, quer dizer, ela está pagando um pouco mais caro pelo arroz integral, e ela está consumindo, por exemplo, uma quantidade enorme de biscoito recheado sem glúten. Então, quer dizer, não adiantou. Aí eu pergunto, as frutas, as verduras, legumes somente cozidos.
Então, assim, que perde uma parte das vitaminas e tal. Então, assim, ela poderia, o mesmo legume, ela comer uma parte crua e ali, só ali, ela já teria uma quantidade de vitaminas muito maior, só mudando a parte do cozimento. Quer dizer, o alimento já está na casa dela. E aí chegamos à pergunta final. A segurança alimentar é um desafio para as próximas gerações? E como mudar esses hábitos alimentares nocivos, os que precisam ser mudados, né? Numa população que já está acostumada com o paladar, com o sabor dos ultraprocessados, que tem os realçadores de sabor, né? Tem muito açúcar. Para mim, a resposta é educação, mas a minha esperança é a mãe. Porque é essa mãe que vai educar os filhos, as próximas gerações que virão. Então, o meu foco seria atuar na mãe, entregar para ela informação de qualidade ou fazer com que ela tenha acesso, interesse para isso, porque a mãe, ela sempre será preocupada com o seu filho. E se ela entender que essa preocupação, uma das principais partes na vida do filho é a saúde dele, que vem da alimentação, eu tenho certeza que as próximas gerações, por exemplo, serão menos doentes. Eu acho que a aposta é para as gerações que virão. Essa do açúcar, por exemplo, tira o açúcar e acho que é uma questão de cidadania. E é importante que a indústria participe desse esforço, né? Eu acho que é uma questão de cidadania a gente exigir que a indústria alimentar tenha determinados parâmetros. Eu acho que começou. Eu acho que a mudança começou vindo da demanda por produtos, ou pelo menos mais próximos, aquele rótulo mais próximo do que é verdadeiro, do alimento mais próximo do que é natural, sem tantos aditivos, né? Agora, é muito incipiente ainda. Muito incipiente. E a necessidade, na verdade, é muito maior, mas pelo menos começou. E a outra coisa que eu queria acrescentar é a tecnologia. Nós temos tecnologia para fazer alimentos que durem até, lógico, dependendo do alimento, mas até 2 anos dentro de um pacote, sem conservantes. A tecnologia, ela existe. No momento, ela ainda é cara, mas ela já está sendo aplicada na Europa e nos Estados Unidos em larga escala. Então, tem esperança. Mas a indústria ainda não é a realidade. Ainda não é a realidade, mas a indústria está caminhando a passos pequenos, mas isso por uma exigência de parte do consumidor, que já conseguiu ficar mais consciente sobre o que coloca na mesa, né? Sim. Mas ainda tem um longo caminho, né, Maria? Eu acho que tem um longo caminho. Eu não seria tão otimista assim. Eu acho que a indústria obedece um mercado e ela vai para onde tiver mercado, mas onde ela puder, quando ela pensar no lucro, vai ser sempre a questão do lucro. Não, mas por isso é que eu acho que é uma questão de cidadania da gente exigir parâmetros. Eu estou de acordo contigo que eu acho que existe todo um caminho aí de pessoas que estão exigindo mais, mas quem são essas pessoas? É mais uma classe média mais informada. Sim, é um pequeno grupo ainda, mas o interessante é que a indústria enxergou o lucro nesses nichos. Se a indústria enxergou o lucro, ainda que por objetivos de lucro, ela entendeu que se ela não se adequar, ela vai perder mercado. Então, ainda que seja por uma ordem reversa, ela começou. Mas aí é caro. Por isso é que é só uma parte dessa população uma parcela vai ter acesso. Pode comprar. Quem sabe uma hora a tecnologia ela vai barateando, né? Alguns acessos, por exemplo, alguns avanços da medicina que eram muito caros, 10 anos, a própria laparoscopia era muito cara, praticamente inacessível. Hoje ela existe, por exemplo, em menor escala no hospital público. Hoje a menina dos olhos, por exemplo, é a robótica. É inacessível, pouquíssimos lugares, super selecionados. Quem sabe? Se ela realmente for uma técnica e for barateando, quem sabe o acesso...
Mas estamos falando de Mas passa pela muitos cidadania, anos. pela Passa pela cidadania, consciência passa pela e consciência. pela exigência do lado de cá, né? O que a gente pode fazer é ficar alerta, né? É ficar alerta. Isso sem dúvida nenhuma. Tá Sim. certo. Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação da Maria Eunice e também da Juliana. E a gente tem encontro marcado no próximo programa. Eu espero você até lá.